Olá, Dani. Olá, pastor. Tudo bem? Sim, o senhor. Muito bem, graças a Deus. Como é que tem sido esses dias aí? Depois do domingo? Bom, Tudo corrido, tranquilo? Ah, corridos, arrumando as coisas para deixar tudo pronto. sim, isso aí. Esperar o pessoal chegar para nós darmos início ao nosso estudo bíblico, né? Aguardar, aguardar, aguardar. Alguma novidade? Sim. Não. E por aí, pastor, como que tá a família? Os Tá bem, meninos, graças a Tobi, Deus. Rafael. Estão bem, estou doido para eles voltar a estudar e caçar o rumo deles, né? Mas fica o dia todo aqui dentro de casa. Mas o decreto só estende, né? Ai, Deus poderoso. Ó, Caí. nós vamos dar início ao nosso estudo. Os que vão chegando aí vão nos acompanhando, ok? 20 horas é 20 horas, né? Sim. Então vamos orar. Deus, nós queremos, no nome de Jesus, colocar nossas vidas nas tuas mãos. Gratos pelo cuidado do Senhor sobre nós no decorrer do dia. Gratos porque o Senhor nos sustentará no decorrer da noite. E agora que nós iremos estudar a tua palavra, que o Senhor, no nome de Jesus, venha falar conosco mais uma vez por meio da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Alguns minutinhos a mais, a menos. Eles vão. Hoje nós vamos estudar capítulo 7 do material que o Renan tem apresentado, tanto o Renan quanto o pastor James, que é o livro do Jerry Bridges, que fala sobre o crescimento espiritual. Capítulo 7, ele vai falar sobre a disciplina dependente. E o termo disciplina aqui não é na questão de correção, mas sim na questão de você ter uma metodologia, disciplinar um esforço por meio do Espírito, para que tudo aquilo que você e eu nós já sabemos da Escritura nós possamos colocar em prática. Ou seja, aquilo que nós temos de conhecimento da Escritura, o Espírito Santo vai pegar tudo isto e vai trabalhar com ele para nos levar a termos uma conduta de vida que agrada o coração de Deus. Boa noite, seu Dica. Boa noite, Rafael. Abra sua Bíblia aí no livro da Carta aos Hebreus, capítulo 5. Hebreus, Pastor, capítulo... essa disciplina é um hábito ou não? Sim. Não se quadra. Essa disciplina seria um hábito? Isso, justamente. A disciplina na ideia de você aplicá-la como um esforço metódico para andar de acordo com o querer do Senhor. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao versículo de número 13. O autor aos Hebreus, do capítulo 5, ele vai falar sobre o sacerdócio de Jesus, que é superior ao sacerdócio da antiga aliança. E quando Jesus vai tratar sobre este assunto, no capítulo 5, versículo 11 ao 13, ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, a ideia do autor aos Hebreus aqui é dizer a nós que nós temos esta necessidade, desta disciplina, deste crescimento sobre o conhecimento de Deus, a partir daquilo que nós já temos das Escrituras. Então, é o Espírito Santo que vai pegar toda esta bagagem escriturística que nós temos, de conhecimento da palavra, e nos levar a vivermos de uma forma que a gente venha agradar o coração de Deus. E aí o autor vai dizer que este exercício não é um exercício fácil. Por quê? Porque logo nós vamos, e já sabemos dessa máxima, que nós temos uma natureza tendenciosa para o mal, temos uma natureza tendenciosa para o nécio, para indispor ou para não ter nenhuma disponibilidade para o estudo ou aplicação da palavra no nosso dia a dia. O autor vai dizer que nós temos uma grande responsabilidade de colocar em prática aquilo que nós sabemos da Escritura. Contudo, nós necessitamos desesperadamente da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito que vai nos motivar, que vai nos levar a termos esta atitude vigilante, disciplinada, de aplicar ou colocar em prática aquilo que a Escritura nos induz ou nos dá as diretrizes para vivermos. E o autor ele vai dizer que nós sempre estamos em duas vias. A primeira via é uma tendência que nós temos de oscilar entre o nosso esforço humano e, por outro lado, nós vivemos numa dependência passiva de Deus. O que o autor quer dizer? Tem dia que nós queremos resolver as questões que envolvem a nossa espiritualidade da nossa forma, da nossa maneira. Levantamos naquele dia que nós estamos tão bem que pensamos que não precisamos da ação do Espírito em nós, ou da instrução, da direção. Outro dia nós levantamos de uma forma onde nós ficamos tão passivos e responsabilizamos Deus por Deus não nos levar a ter a atitude que nós deveríamos ter. Então, o risco do autor, que ele fala é assim, que nós temos que ter esta vivência equilibrada. O autor vai nos levar a outro texto, eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, eu quero pedir a Dani para ler para nós. Filipenses 2, de 12 a 13. E aí, Paulo vai falar que o Espírito nos capacita, né, para esta obra, né, diária. Filipenses 2, de 12 a 13. Dani? Só um minuto, pastor. Ok. 12, 13. Isso. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então, o autor está dizendo a nós que Deus é Ele que motiva em nós, Ele provoca em nós essa vontade, a disposição de nos colocarmos ao serviço, à disposição do reino, e isso quem instiga em nós é o Espírito Santo. Por isso, o autor vai enfatizar que nós dependemos desesperadamente do Espírito para que ele possa nos capacitar a fazer aquilo
que cabe a nós, a nossa responsabilidade, e também aquilo que o próprio Espírito nos dá a fazer. Então, o autor ele vai, mais uma vez, dizer que o fruto do Espírito ele é colocado em prática uma vez que eu tenho esse entendimento. Abra aí, Gálatas, capítulo 5. Agora, meu irmão, dica. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o 23. Gálatas 5, os versículos são muito conhecidos. 22 e o 23. Meu irmão, dica. Está me ouvindo? Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Ô, meu amigo. Vamos ver se tá. Aqui é a Bíblia. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Isso, muito obrigado. É interessante que o autor ele vai nos levar a olharmos para a Escritura e ver como é que Deus nos chama para a obra dele, para nos colocar à sua disposição. O Salmo 127, por favor, abra aí, Salmo 127, versículo 1. Ao mesmo tempo que Deus nos chama ao trabalho, ele nos chama à oração vigilante. Salmo 127, versículo 1, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. É óbvio aqui que o salmista ele está enxergando todo o envolvimento, né, presencial de Deus, tanto na edificação quanto na vigilância. Mas é interessante que há a obra de Deus, mas há a obra do homem. Então, ele diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalho aquele que edifica. Eu disse agora há pouco que, como nós temos essa tendência, às vezes, de sermos passivos, ou no outro dia nós estamos naquela dependente de resolver tudo da nossa forma, é muito fácil de entender essa dinâmica que o autor quer dizer, se a gente considerar que nessa edificação, um dia os pedreiros iam levantar e falar assim, não, hoje nós não vamos colocar um tijolo, Deus vai cuidar da obra e a parede vai se levantar. Ou aquele que estavam vigiando as torres ia simplesmente descer, ir para a pescaria e falar assim, ó, eu vou pescar, Deus é onisciente, onipotente, ele sabe todas as coisas e eximem-se das suas responsabilidades. Então, ao mesmo tempo, o autor está dizendo que nessa dependência que nós temos de Deus, que nós temos de orar, buscando tanta orientação de Deus, quanto nos colocando à disposição de Deus para a obra ou para o trabalho, nós também dependemos deste mover de Deus, deste agir de Deus em nós. E isso o autor deixa para nós de uma forma muito cristalina. Abra aí também Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 11 ao 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Eu vou ler. Diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Via de regra, todos nós sabemos que este versículo ele é interpretado nos nossos dias como se fosse um jogo de palavras mágicas,
onde, uma vez que você profere essas palavrinhas mágicas, tudo vai ser favorável, vai acontecer de acordo com aquilo que você deseja. Paulo está dizendo que, ao mesmo tempo que ele dependia de Deus para a sua existência, sustento, ele também labutava. Ele tinha a sua responsabilidade. É por isso que essa dependência do Espírito é que nos move a colocar em prática aquilo que nós conhecemos da própria Escritura. E Paulo vai dizer que, por isso, uma vez que ele depende de Deus e conhece a sua responsabilidade, ele aprendeu a viver satisfeito em qualquer circunstância. Ele reconheceu a sua responsabilidade de estar satisfeito, independente da circunstância, e, ao mesmo tempo, ele entende que essa dependência de Deus faz com que ele cresça na sua vida com Deus. Ele entregou tudo a Deus, confiou tudo a Deus, a obra de Deus, mas Paulo sabe da sua responsabilidade e ele coloca a mão na massa. Ele sabe que a coisa não vai acontecer de uma forma em que a gente não tem essa disposição. Então, eu sempre indago, irmãos, isso é uma indagação muito particular minha, que eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas dentro da igreja com vários e vários anos de vida cristã que nunca se dispõem ao trabalho, em nenhuma área. Então, isso é muito intrigante, porque a gente aprende logo nos nossos primeiros passos da nossa caminhada cristã que nós temos essa dependência de Deus, Deus nos move, mas nós temos a nossa responsabilidade. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós saímos na dependência de Deus e na responsabilidade de cumprir a grande comissão. Então, quando você encontra algum irmão, alguma irmã que está há tempo dentro de uma igreja evangélica, se alimentando bem, né, com boa palavra, uma palavra coerente, bem alicerçada teologicamente, e que esse indivíduo ele nunca se dispõe ao trabalho, nunca entende a sua responsabilidade, isso me intriga muito, porque não dá para entender essas questões. E eu lembro de um acontecimento uma vez com um irmão que ele ainda tem um cargo, ele é diretor do Banco Bradesco, e ele comprou um carro 0 quilômetro, e homem, quando compra, mulher é envolvida com casa, sonha com carro, homem sonha com carro, ele comprou aquele carrão aí, foi mostrar pra gente, e todo mundo empolgado, né? Carrão. Aí eu perguntei, você fez o seguro? Ele falou assim, não, Jesus é o seguro do meu veículo. Próximo final de semana, roubaram o carro dele. Entende? Agora, pasmem. Passou uns 10 dias, a polícia encontrou o carro dele. Intacto. Devolveu. Voltou para a igreja, estava lá novamente, eu perguntei, fez o seguro? Jesus é o seguro do meu veículo. Na outro final de semana, roubou, nunca mais encontrou o carro dele. É tentar a Deus 2 vezes, né, Dica? Então, assim... a gente tem que fazer a nossa parte, não é verdade? A gente tem que fazer a nossa nossa parte. responsabilidade, ela é gigante, né? Nos mínimos atos e nos grandes. Não tem como a gente desassociar isso. Ele ficou chateado com Deus, né? Intrigado com Deus, como se Deus fosse o grande responsável, né? Por ele ter tido essa tão grande perca. Mas, então, o autor ele vai nos chamar a esse orar e labutarem, né? O trabalho e oração,
E para isso nós precisamos de disciplina, precisamos de uma metodologia, nós precisamos de um caminho, precisamos de tempo, nós precisamos de quietude, né? A disponibilidade de tempo e disposição de coração para colocar a palavra em prática. Porque colocar a palavra em prática, eu creio que ela começa com esse momento de quietude e meditação diante de Deus, porque são nesses momentos de devocionais que Deus sempre traz as direções que nós necessitamos. Sempre acontece assim. Então, como é que você anda nesse caminho de oração e de trabalho independente ou a revelia da ação do Espírito Santo, né? É impossível. Por isso que o autor ele vai nos chamar para que a gente entenda essa dependência que nós temos de Deus. Então, qual o caminho? O caminho é oração e meditação nas Escrituras. Particularmente, eu sempre... Nós vivemos em um contexto de barulho. Nós estamos imersos numa cultura de barulho. E nós somos tão acostumados ao barulho, o barulho está tão presente no nosso dia a dia, que nós não temos mais alegria ou prazer na quietude. Geralmente, quando nós chegamos em casa e que está tudo em silêncio, o que nós fazemos? Vamos ligar a televisão ou o som, porque o silêncio nos dá uma sensação de que estamos só. E a Escritura nos chama a essa quietude. A Escritura nos chama a esse momento de silêncio, de oração, de meditação nas Escrituras, para que a gente alimente, ou para que a gente esteja cada dia nos fortalecendo no nosso relacionamento com Deus. E aí o autor nos chama ao Salmo 119. Por favor, abra o Salmo 119. O Salmo 119, ele é um salmo onde ele vem no seu bojo tratando sobre as ordenanças, os mandamentos, a obediência a Deus e a sua palavra, que é uma responsabilidade nossa em obedecer. Contudo, este salmo também nos dá a nós o caminho. O salmista diz: é pelo fato de eu meditar na palavra, de eu ter esse momento de quietude, de meditação com Deus, é que eu entendo o quanto eu sou dependente de Deus e me disponho ao trabalho a Deus. Versículos 33 ao versículo de número 37. Salmo 119. Se alguém quiser fazer a leitura dos versículos aí, fique à vontade. Salmo 119, versículo 33 ao 37, por favor. Ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Deixe ficar pensando em coisas sem valor, ser bondoso. A internet do nosso irmão deu uma travada. Espera ele voltar. Então, olha só, o que é que o salmista ele está pedindo a Deus? Ele está pedindo para Deus ensiná-lo
para que Deus possa dar a ele entendimento, direção, clareza, referente à palavra. Eu sempre insisto nessa mesma tecla de nós não abrirmos mão da palavra. É a palavra que vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. A palavra, ela vai nos sustentar. Então, o salmista pede a Deus que Deus ensine a ele o seu caminho, que Deus lhe dê clareza, entendimento, direção. E, obviamente, que a ação de Deus aqui, mas a responsabilidade do salmista. Então, do que adianta nós irmos às Escrituras, meditar, nos preparar e, na hora de colocar em prática, nós não colocamos, ou na hora de servir, nós não servimos. Então, o autor, ele vai... Sim, pode falar, Dani. Uma coisa que me chama muita atenção e que aquece o meu coração é quando eu vejo um novo convertido. A gente tem o hábito de falar que ele prega até para poste, né? Porque ele quer compartilhar aquilo que ele recebeu, né? Ele tem uma novidade, ele está empolgado, entusiasmado com isso, e ele quer compartilhar isso com todo mundo. Então, ele fala para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o amigo, na escola e tudo mais. Então, aquele termo que a gente fala que ele prega até para poste. Sim. Mas, com o tempo, isso vai se esfriando, né? Eu não sei o que acontece, mas a gente vai se acomodando e isso vai se esfriando. Mas sempre aquece o meu coração quando eu vejo um novo convertido, que ele está empolgado, ele quer participar de tudo, ele quer tocar, ele quer cantar, ele quer participar nas salas, ele é participativo nas aulas, e é muito bonito se ver, mas com o tempo a gente vai perdendo isso. Verdade. Olha, quando nós vamos à história, não existe nenhum grande homem de Deus, nenhuma grande mulher de Deus que foram notáveis na história e que não eram profundamente voltados para a Escritura. Todos tinham assim uma sede, uma fome da Escritura. A gente pega os reformadores, nós pegamos parte dos puritanos, nós pegamos as pessoas dentro do nosso contexto mesmo. Irmãos, é assim, ó, fica muito nítido quando você percebe uma pessoa que ela expõe, seja um sermão, seja um estudo, não é domínio de retórica, não é domínio de hermenêutica e de homilética, de teologia sistemática e teologia bíblica. É conteúdo bíblico. Porque, às vezes, nós encontramos pessoas simples, mas de uma intimidade e um conhecimento da Escritura gigante. Eu tenho um grande exemplo, que foi o meu professor de catecúmenos, que ele é assim, um homem excepcional, simples, a simplicidade em pessoa. O nome dele é Arcelino, ele é membro na igreja lá do Presbiteriano Jardim América, mas um homem de um conhecimento, intimidade, profundeza das Escrituras, assim, que te deixa... Você vê que ele vamos falar da Escritura, você fica com vergonha perto dele. A gente fica assim, poxa vida. E ele sempre falava para nós, há muitos anos atrás, eu fiz catecúmeno tem muito tempo, irmãos. E ele falava para nós assim, que nós precisamos nos encharcar da palavra. Nós somos como esponjas. E a esponja, quando ela é imersa na água, ela sai transbordante. E ele falava para nós, transbordem da palavra. É a palavra que vai fazer toda a diferença na sua vida. E aí, diante deste quadro, o autor nos traz o exemplo de Neemias. Neemias, ele está dentro de um contexto muito difícil para o povo
o povo judeu. Ele é o copeiro do rei Artaxerxes. O povo está no cativeiro, tudo arrebentado, Jerusalém, o templo. E a Escritura diz, quando você lê capítulo 1, capítulo 2 do livro de Neemias, uma coisa que você vai perceber em Neemias é este homem de um profundo conhecimento, intimidade com Deus, da Escritura, uma vida profunda de oração, mas ao mesmo tempo militante. Entende? É assim, é um homem que tira tempo para orar, tem tempo para servir o rei, tem tempo para orar, tem tempo para ler a Escritura e tem tempo para o trabalho, para as suas atividades diárias. Então, nós encontramos isso em Daniel. Se a gente parar para analisar, dentro do nosso contexto mesmo, quais seriam as funções da segunda pessoa mais importante dentro de um grande império? No caso de Daniel, por exemplo. E diz a Escritura que ele orava 4 vezes ao dia. Então, eu tenho certeza que, assim, Daniel não virava para um lado e, Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Lógico que não. É oração. Então, esses homens eram homens de profunda intimidade com Deus, conhecimento da Escritura, homem que jejuava, homem que orava, e homens que foram ousados e que fizeram diferença dentro de um contexto pagão. A gente não tem ideia, a mínima ideia do que é entrar na presença de um rei, igual o rei Artaxerxes, e pedir para o rei aquilo que Neemias pede. Mas, ao mesmo tempo que este homem ele tem um bom relacionamento com Deus, ele tem um bom relacionamento com o rei. Tanto é que o rei percebe a sua tristeza. E quando o rei pergunta para ele, o que é que está acontecendo com você? Você está com um semblante caído, só pode ser tristeza do coração. Então, foi o momento onde Neemias faz a sua intervenção e faz o seu pedido. Eu li um livro uma vez, irmãos, que fala sobre a queda do Muro de Berlim. E nós temos 10 minutinhos, nós estamos acabando. E é interessante que o livro narra que na cidade de Leipzig, que era do lado comunista da Alemanha, um grupo de crentes reuniram para orar para que aquele muro viesse abaixo. 15 anos antes do muro desabar. Então, irmãos evangélicos, luteranos e outros se uniram, 15 anos orando, até o dia que eles viram aqueles muros desabando. Então, perceba, essa dependência de Deus que nos leva a ver os grandes feitos de Deus. Porque os feitos são de Deus, não são nossos. É Ele, Deus, que realiza. É Ele, Deus, que faz tudo acontecer. E você percebe capítulo 1, Neemias está orando. Você vai ver capítulo 2, Neemias, ele está orando. Se você ler capítulo 2, vai na sua Bíblia, capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes tivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração.
Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Dize-me o rei: que me pedes agora? Olha o versículo 4. Então orei ao Deus dos céus. Neemias, o que é que você quer? Fala para mim. Ele diz: então orei ao Deus dos céus. Isso é dependência. Entende? É isso, irmãos, que me traz assim, uma alegria, uma euforia muito grande para caminhar com Deus a despeito do nosso dia a dia. Porque esse Deus nosso, ele é extremamente glorioso. Não tem outro Deus como o nosso Deus. E aí a gente vê toda a ação de Neemias nessas duas vertentes. Dependência de Deus e a responsabilidade diante da obra que ele se dispôs, né, a realizar, que fora a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, que, de forma miraculosa, foram reconstruídos com 52 dias de obra. 52 dias. Alguns historiadores dizem que cada uma daquelas pedras, né, que compunham o muro pesava em torno de 1 tonelada cada pedra. Então, não era uma obra qualquer. É uma obra gigantesca e humanamente, né, quase que impossível, né? Ela foi possível porque Deus estava dando tudo o que eles precisavam. Deus dispôs do coração do povo, foi Deus que dispôs do coração do povo, foi Deus que protegeu dos inimigos, foi Deus que fez com que todo o recurso necessário para a reconstrução, viesse à mão de Neemias, e assim tudo veio a realizar de acordo com a vontade de Deus. Então, o autor vai dizer que Neemias ele nos ensina esta oração planejada, prolongada e perseverante. Oração planejada, prolongada e perseverante. E, obviamente, esse assunto vai ser tratado mais adiante em outro capítulo que será exposto adiante. Eu quero aproveitar esses 4 minutos, 5 minutos, né, que temos para orarmos, né? Alguns pedidos pelos irmãos da igreja. O nosso irmão Carlos Aquino, que está recuperando, né, ainda carece das nossas orações. Nosso irmão Wolf, que foi internado hoje, né, com pneumonia. Wolf foi internado com pneumonia. O pai, o sogro da Ivaelma, né, também, seu Francisco, que está internado. Os demais irmãos que estão passando por enfermidades. Lembrar da família do pastor Ronaldo Lidório, né, esposa, filha, que estão com a Covid-19, em tratamento lá em Manaus. Orar pelo nosso estado, né? Aí uma iminência de um novo decreto, né? Então vamos aguardar, né, o que vai acontecer. Então nós temos 3 minutos e meio. Vamos ter 2 orações. Quero pedir ao nosso irmão presbítero Marco Aurélio que faça uma oração. Tirol, você está ouvindo? Tirol, você não está ouvindo? Rafael, está ouvindo? Estou sim. Então, meu filho, o nosso irmão Marco Aurélio vai fazer uma oração. Agora sim, pastor. Então, Rafa, o Tirol vai orar então, tá?
Tio Robson, orar pelos nossos enfermos e o Marco Aurélio ora pela nossa nação, pelo nosso estado. Nós temos 3 minutos para as 2 orações, ok? Ok, eu vou orar primeiro então. Ok. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, e te agradecemos por esse dispositivo que nós temos hoje também para podermos aprender mais de Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir nesse momento por todos os enfermos, ó Deus, da nossa igreja, Senhor. Cuida, ó Pai, de cada um deles. Ser com as famílias, ó Deus, que estão apreensivas nesse momento de pandemia, onde, infelizmente, hoje o hospital não é um lugar tão seguro como era antes. Mas que eles possam perceber também, ó Pai, a boa mão do Senhor agindo por eles. Que eles possam perceber o cuidado que o Senhor tem com o seu povo. Amém. Te agradeço por isso, ó Deus, e que o Senhor possa confortar cada um deles. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido ao Senhor. Amém. Amém, ó Pai. Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Deus, agradecendo, Pai, por essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de orar ao Senhor em conjunto, Pai. Agradecemos, ó Deus, por essa possibilidade que essa tecnologia nos proporciona, ó Pai, de estarmos juntos em oração agora, Pai, embora distantes, embora Amém. cada um no seu lar, nós estamos aqui, ó Pai, unidos, ó Pai, em oração diante do Senhor, ó Pai, para lhe pedir, ó Deus, pela nossa nação, Pai, pelo nosso país, pelos nossos governantes, ó Pai, pelas pessoas que têm autoridade, ó Pai, sobre essa nação, sobre o nosso Congresso, ó Pai, nosso Supremo, os nossos governadores, ó Pai, os nossos prefeitos. Deus, que o Senhor possa ir ao encontro, ó Pai, dessas autoridades nesse momento, ó Pai, abençoando, ó Pai, dando sabedoria e concordância, ó Pai, nas ações que têm que ser tomadas, ó Pai, em relação ao dia a dia dessa nação, Pai, e na condução, ó Deus, dessa pandemia, Pai, dessas ações em relação a essa pandemia, Pai. Só possa, Pai, nos ajudar em oração, ó Deus, para que possamos vencer essas dificuldades e possamos, ó Deus, superar esses momentos difíceis que nós estamos passando, Pai. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai, que foram chamados segundo o teu propósito. E nós confiamos no Senhor, ó Pai, e não, ó Pai, no homem ou em qualquer outra situação. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, e colocamos diante do Senhor a nossa oração nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Temos Amém. alguns minutos ainda, irmãos. Muito bom revê-los. Nós podemos gastar esses minutinhos finais aqui, que daqui a pouco vai cair, aí tchau, né? Mas muito bom revê-los. Deus possa abençoá-los. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É uma alegria ver os irmãos também, que nós não estamos nos podendo ver com tanta frequência,